Sabe quando aquela máquina super poderosa da fiscalização tributária bate a porta? Quem é que pode, legalmente, atuar como um escudo impenetrável ali na hora? Bom, essa é exatamente a pergunta central da nossa análise de hoje. É praticamente aquela clássica luta contra o dragão, né? Uma dinâmica de poder que logo de cara parece totalmente desigual. Mas calma, que a gente vai entender como equilibrar esse jogo. Então, vamos mergulhar direto nisso. O nosso foco aqui é o cenário das auditorias fiscais e, mais especificamente, as proteções cruciais que foram trazidas pela Lei Complementar número 225 de 2026. O objetivo dessa nossa explicação é pegar esse documento que é super denso e transformar a compreensão dele em algo totalmente acessível. A gente vai estruturar tudo o que é essencial saber sobre a própria defesa e, claro, os limites de atuação das autoridades públicas. A nossa estrutura de hoje está dividida em 5 pontos bem diretos. Primeiro, a nova Lei 225 de 2026. Segundo, o dilema do sigilo. Terceiro, a inviolabilidade do advogado. Quarto, as consequências do abuso. E, por fim, o ponto 5, a aplicação em todo o Brasil. Começando então pelo número 1, a nova Lei 225 de 2026. Olha só, as obrigações que esse novo texto legal impõe aos agentes do Estado são super rígidas. A lei agora determina categoricamente que a administração precisa observar formalidades essenciais e garantir a ampla defesa e o contraditório durante todo o procedimento. Não tem atalho. Além disso, exige que os agentes atuem com probidade, decoro e boa-fé. E aqui tem um ponto que é literalmente vital. Eles precisam limitar a busca de informações à estrita necessidade. Ou seja, nada de excessos na coleta de dados. É a lei estabelecendo um campo de atuação muito mais equilibrado e justo logo de cara, desde a fase inicial de contato. Indo agora para o número 2, o dilema do sigilo. Existe aqui uma distinção vital nas obrigações de diferentes profissionais durante uma auditoria. De um lado, a gente tem o dever do contador ou do auditor. Para eles, existe uma obrigação legal de reportar informações e agir com extrema transparência perante os órgãos de fiscalização. Mas, do outro lado, a gente tem a realidade do advogado, e aí a história muda completamente. O advogado tem um dever absoluto e permanente de sigilo. Sabe, o contraste conceitual é gigantesco. É a diferença entre ser legalmente obrigado a informar o Estado e ser legalmente obrigado a erguer uma verdadeira barreira de proteção. Aprofundando um pouco mais nessas diferenças técnicas, o contraste é de verdade imenso. Profissionais de contabilidade e assessoria têm uma obrigação super rigorosa de comunicar ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em até 24 horas se virem alguma movimentação suspeita. E o detalhe, eles não podem de jeito nenhum avisar os envolvidos. Agora, para o advogado, não existe absolutamente nenhum dever de reporte ativo. Na verdade, a lei até proíbe que a advocacia faça colaboração premiada contra a própria base de clientes. A inviolabilidade garante proteção total, 100% absoluta, para o escritório e para todas as comunicações, sejam elas escritas ou telemáticas. Enquanto o sigilo contábil cede rapidinho diante de exigências do fisco, a quebra de sigilo para a advocacia só acontece em situações muito, mas muito excepcionais, tipo uma ameaça grave à vida ou à honra. É exatamente isso que justifica o papel deles na defesa. Isso nos leva ao ponto número 3, a inviolabilidade do advogado. Então, o ponto crucial aqui é a gente entender de onde exatamente vem todo esse poder defensivo. E a resposta está lá em cima, no artigo 133 da Constituição Federal do Brasil. A nossa Carta Magna dita com uma clareza inquestionável que o advogado é indispensável à administração da justiça, e isso o torna inviolável por seus atos. Ou seja, a gente não está falando de um simples código de conduta comercial ou uma regra de mercado, não. A gente está falando de uma garantia que carrega o peso supremo e indiscutível da própria fundação legal do país. É coisa séria. Para visualizar o impacto prático dessa prerrogativa, é só a gente observar o efeito dominó acontecendo na prática. Imagina que a autoridade fiscal resolve ignorar o direito de assistência e faz um interrogatório sem a presença de um representante legal. O que acontece aí? Passo 1. A infração processual é cometida. Passo 2. A lei entra em cena e garante que esse ato seja declarado nulo. Nulidade absoluta mesmo. E o passo 3, que é de longe o mais impactante, absolutamente todos os elementos investigatórios e probatórios que derivam daquele ato, seja de forma direta ou indireta, são invalidados. Basicamente, uma investigação inteira pode desmoronar por completo, simplesmente porque não respeitaram o direito à representação legal. E tem mais, viu? Além dessa questão da presença física e da nulidade dos atos abusivos, a gente tem o aspecto da instrução do caso em si. Acontece que é uma atividade privativa da advocacia instruir a fiscalização com pareceres jurídicos
sobre como a norma tributária incide exatamente naqueles fatos que estão sendo investigados. É, na verdade, um contrapeso técnico extremamente qualificado e exclusivo. Ele serve para bater de frente com a interpretação que o agente da Receita possa formular. É uma defesa técnica especializada e fortíssima. E chegamos ao número 4, as consequências do abuso. Aqui, o cenário ganha contornos de risco bem pessoal para os próprios agentes estatais. A legislação é claríssima. A autoridade administrativa que agir com dolo, má-fé, abuso ou excesso de poder durante a supervisão vai ficar sujeita a 3 esferas simultâneas de punição. A autoridade fiscal responde na esfera civil, na penal e também toma as sanções administrativas cabíveis. Ou seja, desrespeitar as garantias e a prerrogativa legal não é só um tropeço num procedimento burocrático. É algo que pode atingir diretamente a carreira e a vida pessoal de quem está fiscalizando. E convenhamos, isso funciona como um baita mecanismo de inibição contra excessos, né? Finalmente, o número 5, aplicação em todo o Brasil. É muito importante a gente destacar que essas garantias da Lei Complementar 2025 de 2026 não ficam restritas a uma esfera isolada, tipo só o governo federal. Não mesmo. Elas têm observância obrigatória e alcance em todo o território nacional, valendo para a administração pública direta e indireta. A gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal e, sim, chega até os municípios. Então, para colocar isso em perspectiva, até mesmo aquela cobrança e fiscalização de um imposto municipal lá na prefeitura da sua cidade exige uma obediência irrestrita a todos esses direitos que a gente acabou de ver. Bom, isso nos encaminha direto para a grande síntese da nossa análise de hoje. Como a gente pôde ver, contar com assistência técnica e legal durante esses procedimentos administrativos não é nem de longe uma mera formalidade burocrática. É, na verdade, a conversão de uma posição que inicialmente era totalmente vulnerável em um reduto fortíssimo de proteção jurídica. É uma virada de jogo completa. E, para a gente fechar essa explicação de vez, fica aqui uma provocação super importante baseada em tudo que vimos. Quando toda aquela engrenagem complexa e implacável do Estado é ativada para fazer uma auditoria, será que é mesmo viável tentar enfrentar essa força imensa sem ter na mão o melhor escudo que a lei pode te dar? Conhecer a fundo a extensão das próprias garantias e prerrogativas não é só um debatezinho teórico, é um princípio básico de sobrevivência frente ao poder do Estado. Fica a reflexão para guiar o nosso entendimento e as nossas escolhas estratégicas toda vez que bater aquela fiscalização.